O canal Vista Pátria está no ar neste último dia do mês de outubro de 2023. Falta 2 meses para encerrar esse trágico ano de 2023, que nós tivemos aí a perda da democracia e da liberdade no Brasil. Então, estamos no último dia do mês de outubro de 2023. Amanhã já chega o mês de novembro e eu quero trazer para você os destaques desta terça-feira aqui no canal Vista Pátria. O Senado Federal está avançando na pauta que quer a redução, vai impor uma redução, limitar os poderes de ministros do STF. E Davi Alcolumbre já coloca as manguinhas de molho, se oferecendo para voltar à presidência do Senado Federal. Será que o Alcolumbre, herdeiro do cacife político de José Sarney, voltará à presidência do Senado Federal? Destaques desta terça-feira para você no canal Vista Pátria. O canal Vista Pátria é jornalismo 100% independente, então já dê o seu like, curta, se inscreva, comente e compartilhe. Está aqui também o nosso Pix, que é fundamental para a manutenção do canal Vista Pátria e também do portal vistapatria.com.br. Os valores arrecadados também auxiliam na defesa judicial do Alan Frutuoso, que está em casa, em prisão domiciliar, preso a uma tornozeleira eletrônica, sem poder se ausentar de casa por muito tempo, sem passaporte e sem poder estar aqui no canal Vista Pátria, que ele criou para cada um de vocês com muito carinho. Está afastado das redes sociais, por isso eu, Bernardi, estou substituindo o Alan, fazendo esse trabalho que é trazer informações que o Alan sempre trouxe. Vamos às notícias de hoje? Pois é, o Senado Federal começa a discussão nesta terça-feira da PEC, que quer limitar poderes do STF. Olha, essa PEC é uma PEC de 2021 e ela deve já ir para a pauta, para votação em plenário, em 2 turnos, na próxima semana. A previsão é que dia 8 de novembro ela já vá para a pauta e depois segue para a Câmara dos Deputados. Que PEC é essa e que limitação será essa? Essa PEC limita decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões que um só ministro do STF toma e que suspende a lei, coloca debaixo da caneta dele toda a decisão de deputados, senadores e uma sanção de um presidente da República. Um só ministro para toda a legislação em função da sua decisão. Quer ver? Decisões monocráticas que interferiram muito na vida dos brasileiros e na política brasileira. A primeira delas, lembra quando Jair Bolsonaro estava nomeando o delegado Ramagem para a superintendência da Polícia Federal? Pois é, uma decisão monocrática do STF, Alexandre de Moraes, não permitiu que o Bolsonaro nomeasse o Ramagem para a Polícia Federal. Diz que a partir daí é que houve uma derrocada nos poderes, né, na interferência de poderes no Brasil. Outra decisão monocrática que interferiu e muito na política brasileira, o ministro Edson Fachin anulou o processo que havia condenado em 3 instâncias o Lula. Lembra disso? Ele anulou dizendo que a justiça não poderia ter sido feita o julgamento em Curitiba, porque Lula promoveu os atos de corrupção em Brasília e não em Curitiba. Erro de CEP, erro material. Portanto, uma decisão monocrática de um só ministro suspendeu, anulou os processos que Lula tinha. Outra decisão monocrática, Ricardo Lewandowski, no início desse ano, permitiu que políticos que fizessem campanha não participassem mais daquele espaço de tempo para assumir estatais. No caso do Mercadante, assumiu o BNDES. Foi uma benesse criada para o Mercadante assumir o BNDES. Entre outras decisões, Edson Fachin também não permitiu que a polícia subisse o morro no Rio de Janeiro no período da pandemia. Nem helicóptero poderia sobrevoar.
São decisões monocráticas de um só ministro, que agora essas decisões sobem no telhado. Sobem no telhado porque passam a ser discutidas a partir de hoje, 31, essa proposta de emenda constitucional que vai alterar muito a rotina e os poderes dos ministros da Suprema Corte. Olha só o que disse Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Sabemos que os três poderes do Brasil são independentes e harmônicos e podem sempre evoluir, seja por iniciativa própria, seja por uma contribuição de um outro poder, afirmou Pacheco num debate público. A PEC é do senador Espiridião Amin, que disse: eu não tenho dúvida que todos concordam que não pode ficar como está, e muito menos nos ocorrer a ideia de recuar para evitar atritos, disse Espiridião Amin. A previsão, portanto, que essa PEC, que limita poderes dos ministros do STF, vá para plenário em 2 turnos já na semana que vem. Na quarta-feira da semana que vem, dia 8 de novembro, depois vai também para o plenário da Câmara dos Deputados em 2 turnos. Como é uma emenda à Constituição, é promulgado no próprio Legislativo. Não precisa, ou melhor, não passa pela mão do presidente da República. Passa a ser uma emenda dentro da Constituição Federal que vai colocar uma espécie de camisa de força nos ministros do STF. Vai colocar essa emenda os ministros naquele tapetinho atrás da porta para pensar: parem de ultrapassar limites. É mais ou menos por aí. E a partir dessa discussão toda da PEC, quem voltou a figurar nas manchetes foi o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o senador do Amapá, Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado Federal e que, por decisão do STF, não pôde concorrer à reeleição. Ele disse: se os senadores quiserem, vou aceitar voltar a presidir o Senado Federal. Ou seja, o senador Davi Alcolumbre, que é herdeiro do espólio político de José Sarney, está querendo voltar à presidência do Senado Federal. Lembramos que nos 2 primeiros anos que Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, Alcolumbre foi uma espécie de veneno contra as ações e o trabalho do presidente da República. Alcolumbre não jogou com o Brasil, jogou com a política e o sistema podre que sempre dominaram o Brasil. E tá aí, agora que o Lula voltou e parece que os jatinhos com dinheiro também estão sobrevoando, cortando os céus do Brasil, Alcolumbre se coloca a serviço. Ele disse assim, que se Deus permitir, né, se os senadores quiserem, vou aceitar e vamos ver o que Deus reserva para a gente nessa trajetória. Como ele falou e não escreveu, nós não sabemos se esse Deus é com letra maiúscula ou com letra minúscula. Qual será o Deus de Davi Alcolumbre que quer voltar ao Olimpo do Senado Federal? E olha só, temos aqui uma informação interessante, hein? Um miliciano foi solto pela porta da frente devido a um erro da justiça. Isso é no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, o Rio de Janeiro não consegue sair das páginas policiais e de erros da justiça. Mais um erro. Vamos lembrar que em 2021, um dos chefões do Comando Vermelho, saiu pela porta da frente do sistema presidenciário, e olha só, penitenciário, saiu pela porta da frente do sistema penitenciário. Com o quê? Com documentos, um alvará de soltura falso. Isso era um líder do Comando Vermelho há 2 anos atrás. Agora, o erro na justiça soltou o miliciano conhecido como Pet, ou também Flamengo, um dos braços direitos de Zinho, que deixou a cadeia no domingo pela porta da frente, mesmo com prisão preventiva que foi decretada. A Secretaria de Administração Penitenciária alegou que a soltura foi por engano, por causa de um erro da justiça,
que, após não ter sido informada da conversão da pena temporária preventiva, né, o comunicado da conversão da prisão foi enviado pela Justiça para um e-mail da Secretaria que estava desativado há 5 anos. Um erro. O PET, ou Flamengo, foi preso em agosto deste ano, numa operação conjunta entre Polícia Federal, GAECO e o Ministério Público do Rio. Ele foi denunciado, olha só, pelos crimes de milícia privada, comércio ilegal de arma de fogo, e as penas podem atingir até 20 anos de cadeia. A mesma Secretaria de Administração Penitenciária do Rio e a Polícia Civil do Rio de Janeiro demoraram mais de 90 horas no caso do jornalista Alan Frutuoso. Mais de 90 horas desde a decisão do STF até a soltura imediata dele. Lembra que, por lei, o dispositivo de lei é 24 horas para soltar. Na sexta-feira à tarde, Alan foi liberado e a Justiça só foi soltá-lo na terça, depois de muitas e muitas e muitas interpelações judiciais feitas pelos advogados do Alan. Você entende que, para os bandidos, tudo é facilitado. Saem pela porta da frente de cabeça erguida. Para o cidadão de bem, no caso aqui, um jornalista, 90 horas depois, ficou 90 dias preso, depois da liberação, mais 90 horas preso arbitrariamente, ilegalmente, e que abre aí o precedente de se entrar com um processo pedindo até indenizações para os cofres públicos, porque é uma prisão arbitrária, ilegal, e que é impressionante o que nós estamos vivendo no Brasil. Enquanto isso, se você for bandido, traficante, você terá as benesses da justiça brasileira. Quem está errado nesse processo todo? É realmente inacreditável o que estamos vivendo no Brasil. O Iêmen está declarando guerra contra Israel e se tornou a primeira nação islâmica desde 1973 fazer essa declaração. O Iêmen, na verdade, é o regime dos Houthis, que desde 2014 trava uma guerra civil pelo controle do país, o Iêmen. Assim como muitos grupos terroristas do Oriente Médio, os Houthis são armados e financiados, treinados e apoiados pelo Irã. Vem aí uma declaração de guerra contra Israel. Mas é claro, Israel está do lado do bem, do lado certo da história. E nós sabemos que o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos. Então, não dá para se meter contra Israel. Agora, o que é surpresa é que a gente vê aqui no Brasil aqueles que acusam a senhorinha de Bíblia na mão, lá na frente dos quartéis, os pais de famílias, crianças, as pessoas que se manifestaram contra o regime nada democrático que o Brasil vive, estes são considerados terroristas. Mas os verdadeiros terroristas que praticaram grandes atrocidades no dia 7 de outubro em território israelense, esses, segundo Lula, cometeram um ato terrorista, mas não são terroristas. São, mas não são? Como assim? É impressionante. E a esquerda brasileira aplaude os verdadeiros terroristas e chama de terroristas aqueles que não compactuam de suas ideias. A esquerda brasileira é sim terrorista, é fascista e é também nazista. A Suprema Corte da Venezuela, controlada pelo ditador Nicolás Maduro, anula as primárias das eleições que aconteceram agora, 2 semanas atrás, na Venezuela, e deu uma vitória esmagadora para a candidata Maria Corina Machado, que é a candidata fortíssima da oposição. Lembramos que o governo venezuelano e o governo dos Estados Unidos estão em vias de acordo para derrubada de sanções comerciais dos Estados Unidos contra a Venezuela se houver um processo de eleições limpas.
E está aí já a primeira reação em desacordo com este acordo firmado há poucos dias entre os Estados Unidos e a Venezuela. Os Estados Unidos iam retomar a compra de petróleo, principalmente da Venezuela, que é o único produto que a Venezuela produz, através da PDVSA, que é estatal. Está aí. Agora, Maria Corina tem essa eleição que deu uma vitória esmagadora para ela. Mas também corre-se o risco de ela vencer as eleições, como ela foi considerada inelegível por 15 anos em 2015, ou seja, até 2030 ela estaria inelegível. Pode ser que as eleições no ano que vem deem vitória para ela, mas ela não leve. É isso que pode acontecer, afinal de contas, a Venezuela é uma superdemocracia bolivariana que Lula e sua trupe apoiam. Essa é a democracia que a esquerda quer. Criminaliza-se a oposição, tira os seus opositores, como aconteceu no Brasil. Bolsonaro está inelegível por 8 anos e se elege de qualquer forma. Aqui no Brasil, no caso, a eleição foi dentro das urnas. Lula foi eleito pelas urnas. Isso é a democracia que a esquerda tanto quer. Porque para a esquerda, democracia é quando eles estão no poder. E ditadura é quando a oposição está no poder. Ou seja quem for que está no poder, que não seja da esquerda, isso a esquerda considera ditadura. Essas são as visões distorcidas da realidade. E, por falar em distorção, distorcer realidade, a esquerda é mestre. O canal Vista Pátria de hoje vai ficando por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Vista Pátria no ar, todos os dias de segunda a sexta-feira, com análise para vocês. É um canal de jornalismo 100% independente. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Está aqui também o nosso Pix. E eu preciso da sua ajuda para que nós possamos manter o canal Vista Pátria ativo e atuante na internet. Dê sim o seu Pix, que também ajuda na defesa caríssima que temos, que é a defesa do Alan Frutuoso. Agora a missão é tirar a tornozeleira eletrônica e devolver o direito do Alan Frutuoso estar aqui no canal Vista Pátria, trazendo para você as informações importantes do Brasil e do mundo. Obrigado pela sua audiência.